Olá pessoal, aqui está uma camisa, como vocês podem ver aí, ó. Por que eu estou mostrando isso? Porque uma camisa, que é uma veste, uma roupa que homens e mulheres usam, quando você olha para alguém usando uma camisa como esta aqui, por exemplo, você consegue ver a camisa por inteiro. Você consegue ver aqui a parte de baixo da camisa aqui, ver a estampa está aqui, você consegue ver as mangas, né? Você consegue ver aqui a parte onde a cabeça, né, sai, que é o colarinho, digamos assim. Então você consegue ver a camisa inteira de uma vez só. Assim também acontece quando você olha para o rosto de uma pessoa. Quando você olha para o rosto de uma pessoa, ou seja, quando você olha para a face de uma pessoa, você consegue ver o queixo, os lábios, o nariz, os olhos, as orelhas, a testa. Isso compõe a face da pessoa. Você consegue ver isso de uma vez só. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós lemos nas Escrituras alguns textos falando sobre a face da terra, ou também sobre a superfície da terra. Tanto a face como a superfície da terra podem ser vistas de uma vez só. Então, é isso que nós precisamos entender. Porque isso não é teoria da conspiração. Pelo contrário, é a verdade pura e simples que está diante dos nossos olhos. Então, nós não conseguimos negar as aparências do que nós vemos e nem disfarçar as aparências daquilo que vemos em tempo algum. Então, essa é a verdade. Quando, por exemplo, você vê um helicóptero voando pelo céu, ele está, de certa forma, ali quem estiver pilotando, quando ele olhar para a sua frente, para os lados, ele vai ver a superfície da Terra. Ele vai conseguir ver. Se ele voar aí, sei lá, uns 3 quilômetros, ele vai ver um pouco da superfície da Terra e vai ver tudo plano. Porque é assim que a Terra é. Esse é o real formato da Terra. Não existe outro. Então, aqui, agora, não existe teoria da conspiração. Porque a teoria da conspiração que existe é a teoria que os homens criaram. Por exemplo, a teoria do Big Bang. Para mudar a verdade da criação de Deus em mentira. Colocando essa teoria como verdade absoluta. Porque muitos que foram doutrinados por essa teoria do Big Bang e outras que existem por aí, eles conseguiram fazer as pessoas pensarem que a Terra é um globo giratório, inclinado em alguns graus. Eles conseguiram fazer isso através da doutrinação, da repetição. E isso, hoje, infelizmente, para a ciência de modo geral, é a verdadeira criação. Mas eles estão errados. Porque a Terra que Deus criou, ela tem uma forma. Então, eu vou ler aqui, vou pegar aqui as escrituras, vou ler aqui no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Onde está escrito assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, nesse texto aqui, a terra que Deus criou estava sem forma e vazia. Ou seja, ela não tinha uma forma definida ainda. Ela estava sem forma. Mas Deus colocou uma forma na terra. E não é uma forma
como é que posso dizer? Uma forma esférica, como dizem por aí. Não é uma bola esférica. Não. Nada disso. Quem fez isso, quem colocou essa teoria de terra esférica, heliocentrismo e sei lá mais o que, são os cientistas. E nós sabemos quem está por trás deles. Quem incutiu essa falsa teoria, ou essa teoria enganosa, na mente deles, para que eles pudessem criar essa teoria e fazer com que ela se tornasse algo verdadeiro, com a ajuda das sofismas, que são argumentos falsos usados com aparência de verdadeiros. É assim que consiste essa teoria da Terra esférica, que fica girando em torno do seu próprio eixo no espaço, ao redor do Sol e ao redor do Sol também. Então, tudo isso é balela, é mentira, é engano, que o próprio Deus não concorda com isso em tempo algum. Então, agora vamos ver aqui qual é a forma da Terra que o próprio Deus criou. Vou ler aqui no livro de Jó. Deixa eu achar aqui. Livro de Jó, capítulo 38, versículo 14. No livro de Jó, capítulo 38, versículo 14, está escrito assim, ó. A terra toma forma tal como o barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Foi por isso que eu mostrei aqui no início a camisa, a veste, a roupa, digamos assim. Então, ele diz aqui, ó, e tudo nela se vê como uma veste. Você consegue ver tudo de uma vez só. É como se você estivesse vendo uma veste na sua frente. Você vê toda aquela veste ali, tudo que contém naquela veste de uma vez só. Você não precisa ficar virando a roupa para ver ela toda. Não, você consegue só olhar assim de frente que você vai ver tudo que compõe a veste. As mangas, o colarinho aqui por onde se enfia a cabeça, a borda aqui embaixo por onde ela entra, você coloca a cabeça aqui por baixo e vai até chegar aqui e sair. E aí fica a cabeça e fica a veste que você pode ver de uma vez só. É assim que a Terra é vista, porque a Terra tem essa forma plana, na qual você pode ver tudo de uma vez só. Claro que para ver tudo de uma vez só você tem que percorrer alguns quilômetros, de distância. Se você for fazer se você for fazer isso com um helicóptero ou com um avião, se bem que o helicóptero ele voa numa altitude muito menor do que a de um avião. O avião chega a voar aí a 10 mil ou até a 12 mil metros de altitude. Enquanto o avião chega aí a, sei lá, 1,5 km de altitude. Então, seria até mais fácil ver e comprovar isso olhando pelo ponto de vista de um helicóptero, digamos assim. Então, essa é a verdade. Isso acaba com a teoria desse globo molhado giratório que existe por aí. Que a ciência insiste em fazer com que isso seja verdade. Só que na verdade não é mentira, é tudo engano. É uma ilusão. É uma doce ilusão que vai se acabando com a verdade vindo à tona. É isso que as pessoas precisam entender. Elas precisam entender que essa é a verdade pura e simples. Então, essa é a verdade. Deus criou a Terra dessa forma. E essa forma não vai mudar em tempo algum. Vai ficar sempre a mesma. Porque a criação de Deus não muda ao longo do tempo.
Então, essa é a verdade simples que eu queria mostrar aqui para vocês. Lendo esses textos que eu li aqui e mostrando exemplos claros a respeito disso. Então, eu espero que as pessoas compreendam isso, porque cabe a você e a mim estarmos de acordo com o nosso Criador, o nosso Deus e Pai. Ele fez tudo isso para que habitássemos numa terra plana. Então, essa é a verdade, pura e simples, que eu espero que você entenda isso hoje. Valeu!